Boa noite, galera. Já se passaram um mês, já se passou um mês desde que eu não fiz vídeo. Quer dizer, eu até postei um vídeo de nós no Parque da Boa Vista, em Garanhuns, que nós tínhamos ido para lá, eu e minha família e alguns amigos da minha família, né, da igreja da minha tia, fomos para lá e foi bem legal. Quer dizer, não era exatamente legal, mas foi tranquilo, sabe? Eu me senti nos Estados Unidos naquele parque, porque era muito bonito e tinha muita grama. Poderia ter mais, mas tinha grama suficiente para ser considerado um Estados Unidos, né? Ou Canadá. Hoje estou aqui para fazer um vídeo para vocês, nós falamos aqui de diversas coisas, e vai ser falando sobre os 10. Olho para cima, estou tentando não olhar para cima, né? Os 10 pilares do desenvolvimento de uma nação. E quem criou esses pilares? Eu e o ChatGPT. Quer dizer, eu tinha. Assim, essas coisas já existem, então não foram exatamente eu que criei, mas meio que juntei, transformei em pilares para o desenvolvimento. Eu peguei 5, mas o ChatGPT falou outros 5, e esses são os 10 pilares criados por mim e pelo ChatGPT, que os 10 pilares do desenvolvimento de uma nação, ou seja, as 10 a estrutura que uma nação precisa para ser desenvolvida, né? Faltando a maior parte desses pilares, essa nação não se torna desenvolvida. E eu falando sobre os pilares aqui, vocês vão perceber que o Brasil não é desenvolvido, nem que a vaca tussa, infelizmente. Queríamos muito que isso acontecesse, mas infelizmente não acontece por causa das coisas que eu vou falar aqui, né? Enfim, começando pelo primeiro pilar, que é segurança, né? Esse é um dos pilares primordiais, né, para o desenvolvimento de uma nação, porque está em xeque a vida das pessoas, a qualidade, a segurança delas. E, infelizmente, isso não se encontra no Brasil. O que seria segurança? Simplesmente a polícia está mais nativa para não permitir, através de métodos educacionais, através de leis mais justas e de cumprimento dessas leis, que bandidos não tenham vez no Brasil, né? Ou há uma forma de tentar impossibilitar a existência deles, em vez de tentar puni-los e impedir que eles existam. Claro que numa nação sempre vai existir, mas acredito que com a educação isso possa melhorar, né? Eles possam diminuir, né? E espero muito que isso aconteça. Esse foi o primeiro pilar, segurança, é um dos primordiais. Segundo pilar, educação. E educação, né? Ou seja, escolas, ensino superior, né? E o Brasil é um dos países que mais gasta em educação no mundo, mas ele ficou em um dos últimos lugares no ranking do PISA. Por quê? Porque não é gasto com qualidade. Simples. Primeiramente que 60%, 70%, 80% por aí do dinheiro que é investido em educação vai para o ensino superior, não para o ensino básico, o que torna o ensino básico muito defasado. A infraestrutura das escolas é péssima, mesmo gastando muito, não é? Por exemplo, se você for olhar uma escola pública americana, são muito grandes, tem espaços, são muito bonitas. No Brasil, não. Eu estava numa escola que não era visivelmente bonita e os alunos tinham que ficar juntos, colados, porque as salas eram pequenas. E os métodos educacionais são muito ruins. Primeiramente, o professor é muito desvalorizado, né? Segundo, que eles é muito desvalorizado porque não ganham muitos salários. E segundo, que muitos professores não ajudam também. Tanto que eu tive um professor que não explicava de maneira correta, né? E os alunos não querem, a escola não incentiva os alunos aos estudos. Ou seja, o método educacional... Eu não sou especialista em educação, por isso eu não posso falar exatamente com os problemas. Mas tem algo no método educacional, na forma como a educação é feita, e nos gastos que não estão indo para o lugar certo, que está errado, entendeu? E isso é muito triste. Por isso que o Brasil é um dos últimos lugares do PISA, tá? E os primeiros lugares são Finlândia, Suécia, Dinamarca.
né? Esses países têm uma educação boa. Não vou dizer que a da Coreia do Sul é tão boa, porque lá é muito exigente, mas o Brasil não tem, né? Não é tão boa quanto a da Coreia também. Terceiro, saúde. Assim, a saúde no Brasil também é muito complicado, porque a saúde pública, o SUS, ele não é tão investido. Muitas vezes pessoas morrem na fila do SUS. Por quê? Porque não é. Acredito que não é porque não investem tanto dinheiro, entendeu? E mas eu acredito que não é tão ruim quanto a educação e a segurança, entendeu? Porque nós pelo menos temos um sistema de saúde público, muito diferente dos Estados Unidos. Apesar de eu querer morar mais nos Estados Unidos do que no Brasil, tem que considerar que a saúde no Brasil é um pouco melhor, né? Por causa desse sistema de saúde pública. As pessoas têm um direito, não tem que pagar, é um direito delas. Só precisa ser melhorado, né? Quarto, meio ambiente. Meio ambiente é importante para o desenvolvimento de uma nação, né? Porque provavelmente se acontecer coisas ruins, por exemplo, com a Amazônia, isso acarretará em problemas não só para a nação, mas também para o mundo todo, entendeu? E também pode afetar a agricultura, outras coisas assim. Eu não entendo muito bem, mas é uma parte crucial no desenvolvimento de uma nação. Justiça. Esse tem um pouco de relação com segurança, né? Mas justiça é um pouquinho diferente. É sobre a punição, né? Sabe, a justiça ser feita, essa pessoa ser punida pelo que ela fez. E a parte central disso está na corrupção. Políticos brasileiros são corruptos, muitos deles, e eles não são punidos. Não existe justiça no Brasil. Também bandidos, eu acabei colocando justiça no meio de segurança antes, né? Falei sobre punição, mas na verdade lá na segurança é só para defender os cidadãos. Justiça é para punir quem comete os crimes, né? E no Brasil é muito difícil, bandidos não ficam na cadeia, entendeu? Bandidos não ficam na cadeia o tempo que é para ficar, né? Corruptos muitas vezes não são investigados, entendeu? Cometem crimes à tona, totalmente, né? E a justiça no Brasil é muito falha, muito falha. As leis são muito brandas. Eu acredito que deveria sim existir prisão perpétua por crimes hediondos, mas isso infelizmente não existe. E métodos educacionais, né, nas prisões ou trabalhos não forçados. Não tão forçados porque seriam desumanos, mas de alguma forma os presos trabalharem, entendeu? Esse é o que mais me pega, que mais me deixa mal, é a infraestrutura. Se você olhar para as cidades brasileiras, você vai ver que elas não têm saneamento básico algum e os esgotos estão a céu aberto, os esgotos estão expostos para todo mundo ver. Na cidade onde eu moro, Pesqueira, existem problemas de infraestrutura, né? Existem problemas de, o mais importante de todos, estética urbana, né? Problemas com calçamento, problemas de investimento em asfaltos. Não existe investimento em asfaltos na cidade de Pesqueira e em grande parte das cidades brasileiras. E a estética urbana é um terror. Se você for comparar a estética urbana, a lindeza das cidades do Brasil com o Canadá, você vai ver a disparidade, né? Você vai ver o quão tem planejamento urbano, tem saneamento básico, tem asfalto. Claro que todo país tem problemas, né? Porém, muito menor lá do que aqui. Aqui parece, né, que acontece por quê? Por causa que políticos não estão nem aí, só pensam neles, entendeu? Só quer dinheiro para eles, não ligam para pro planejamento urbano da nação. E as pessoas costumam fazer casa à tona também. Casa direto, fazem muitas casas sem pensar no belezamento da rua. Às vezes, as calçadas, por exemplo, uma fica em cima da outra. Como é que uma pessoa de cadeira de rodas vai andar nessas calçadas? Então, o planejamento urbano, a estética urbana faz parte da infraestrutura, não é completamente, mas essa é a parte que mais me incomoda, sabe? Porque eu queria ter uma cidade minimamente decente. A fiação também
faz parte da infraestrutura e é muito fio, muito desorganizado, entendeu? Muito complicado. Então, esse faz parte de um dos problemas de desenvolvimento no Brasil, um dos 10 pilares do desenvolvimento. Eita, me esqueci de um. Economia, que também é um dos mais importantes. Economia tem a ver com o poder de compra das pessoas, o preço dos alimentos, inflação, enfim, o salário mínimo das pessoas. E no Brasil isso também está precarizado. Por quê? Porque o salário mínimo é baixo comparado com os preços que são altos, né? Aqui o preço da gasolina é 5. Eu viajei, eu voltei para Pesqueira hoje de Garanhuns. O preço da gasolina estava R$ 5,89. E isso é um absurdo, entendeu? É um absurdo. Isso não deveria acontecer, sabe? E o poder de compra nos mercados, as coisas no mercado são caras. Uma simples batata é R$ 10, entendeu? Coisas são 20, 30, enquanto nos Estados Unidos é $1, $5, $3, entendeu? Então, a economia é muito importante. E o Bolsa Família não é um problema. O Bolsa Família é bom. O problema é as pessoas dependerem dele, sabe? E tem que ter um salário bom, uma pessoa. Tem que ter um salário decente. E isso faz parte da economia. E outro muito importante, todos são importantes, você fala que é importante, mas todos são importantes. Porém, esse é importante também, é democracia. Toda nação precisa ter democracia. E o que é a democracia? É a liberdade da população de exercer direitos cidadãos e políticos. As pessoas têm o direito e de opinião pessoal sobre política. É o direito da pessoa dizer que determinado governo cometeu esse erro, determinado político cometeu esse erro, entendeu? Poder criticar e contestar o que é feito na política e poder votar nos candidatos que você quer votar. Isso é democracia, isso é liberdade de expressão. E, assim, muitos países que muitos consideram desenvolvidos não têm isso. Então, isso para mim, isso fere o desenvolvimento do país. Né? Um exemplo muito claro disso é a China. A China está se tornando cada vez mais um país desenvolvido, mas o problema da China lá não tem democracia, as pessoas não têm liberdade de criticar o governo, as pessoas não têm liberdade de expressão, as pessoas não têm acesso ao mundo exterior. Por quê? Porque o governo proíbe acesso ao mundo exterior, entendeu? Então a China não tem todos os pilares do desenvolvimento, certo? Ela tem infraestrutura boa, ela tem uma economia cada vez melhor, uma economia muito forte, uma das maiores economias do mundo. Segurança pública não é lá essas coisas, mas tem. Educação não é ruim, é boa, porém não tem democracia. Isso fere o desenvolvimento, tá? Tecnologia e ciência, outro pilar, né? Esse aí é importante, né? Porque o crescimento tecnológico é muito importante para uma nação. O crescimento tecnológico, investimento na ciência, né? Porque através disso pode influenciar coisas no mundo todo. Por exemplo, a descoberta da cura do câncer. Se for um brasileiro, se investir na ciência, isso acontece. Ou novas tecnologias que poderão melhorar a economia de uma nação. Então, tecnologia é muito importante. E, por último, mas não menos importante, transparência, né? Mostrar os erros, mostrar o que determinados políticos estão fazendo, como eles estão gastando o nosso dinheiro, certo? Como eles estão fazendo essas coisas. Esse é um dos mais importantes, né? Transparência, saber o que está acontecendo. Então vamos ver o que o Brasil segue. Segurança, não. Educação, não. Saúde, mais ou menos. Meio ambiente, mais ou menos. Justiça, não. Economia, não. Infraestrutura, não. Democracia, sim. Tecnologia e ciência, mais ou menos. Transparência, mais ou menos. Ou seja, o Brasil não é um país desenvolvido, ele é um país que está na média, está em desenvolvimento, certo? E o IDH, que é 776. Para ser considerado um país desenvolvido, tem que ter 800 de IDH. Mas não exatamente porque no IDH eles medem se a pessoa, quanto tempo a pessoa fica na escola, mas não como a escola é boa. Então, não é 100% eficaz. Mas enfim, é isso. Esse foi o vídeo, ficou longo, e eu gostei que ficou longo,
Muito obrigado por assistir e tchau!